Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai fazer a revisão da parte de propriedades coligativas, a nossa unidade 2 da disciplina de Química Geral 2 do curso de Licenciatura em Química, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai ver são os conceitos básicos. O que é a definição de propriedades coligativas? Propriedades coligativas são mudanças nas propriedades químicas do solvente, certo? Devido à adição de um soluto não volátil. A característica principal de uma propriedade coligativa é que ela não depende da natureza química do soluto, e sim apenas da sua quantidade. Dessas propriedades, a gente vai citar as 4 propriedades coligativas, que é a tanoscopia, que corresponde ao abaixamento da pressão de vapor, a ebulioscopia, que vai ser o aumento do ponto de ebulição, a crioscopia, que é o abaixamento do ponto de congelamento, e a pressão osmótica. Beleza? Então, para começar aqui, a gente vai ver o que é essa pressão de vapor. Então, pressão de vapor é a pressão do vapor quando ele entra em equilíbrio com o seu líquido, certo? Então, aqui a gente tem um sistema fechado. Imagina uma situação hipotética. Você tem um sistema que ele está fechado, está tampado. As moléculas que estão do lado de dentro, elas não podem sair. No momento que você coloca um líquido lá dentro, certo? A tendência natural é que algumas moléculas do líquido elas saiam para a fase de vapor. Então, essa quantidade de vapor, à medida que o tempo vai evoluindo, ela vai aumentando até chegar a um determinado ponto que ela para de aumentar. Significa que o sistema entrou em equilíbrio. Então, essa pressão exercida pelas moléculas que passaram para a fase de vapor, ela é chamada de pressão de vapor. Com relação aos valores numéricos da pressão de vapor, ela vai classificar os tipos de solução, como voláteis e fixas. Então, uma substância volátil ela vai ser uma substância que tem uma pressão de vapor maior do que a da água, enquanto que uma substância fixa ela vai ter uma pressão de vapor menor que a da água. Professor, o que significa essa pressão de vapor? O que ela vai influenciar? A pressão de vapor ela vai estar relacionada com a capacidade do líquido evaporar. Então, quanto maior for essa pressão, então mais fácil o líquido tende a evaporar. Por isso que eles são chamados de substâncias voláteis quando tem a pressão de vapor alta. Significa que eles vão evaporar muito rápido. Já os fixos, eles vão ter maior dificuldade de evaporar, certo? Como é que ela é medida? Imagina esse instrumento aqui, onde você coloca o líquido, inicialmente, não tem vapor, e aqui você tem a coluna de mercúrio com as duas alturas das duas extremidades iguais. Então, à medida que o líquido vai evaporando, a tendência é que o vapor produzido ele vai exercer uma pressão sobre o mercúrio, fazendo com que a coluna do lado de cá ela seja empurrada e, consequentemente, como o mercúrio ele não pode ser compactado, o outro lado ele tende a subir, gerando uma diferença de altura. Essa diferença de altura na coluna de mercúrio ela vai ser igual à pressão de vapor do líquido. Beleza? Alguma dúvida? Então, professor, quais são os fatores que vão influenciar no valor da pressão de vapor? A pressão de vapor ela vai depender da temperatura e das forças intermoleculares da molécula que compõe a substância, certo? Então, quanto maior a temperatura, o que é que vai acontecer? Mais as moléculas se agitam, mais fácil o líquido evaporar. Portanto, quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Com relação às forças intermoleculares, se as moléculas têm forças intermoleculares de alta intensidade, por exemplo, ligações de hidrogênio, a tendência natural é que aconteça o quê? Que na fase líquida as moléculas fiquem tão ligadas que isso dificulta a passagem dela para a fase de vapor. Consequentemente, quanto maior a intensidade das forças intermoleculares, menor a pressão de vapor da substância. Beleza? Então, o que é que vai acontecer? O que é que a gente observa nesse gráfico aqui? A gente tem 3 substâncias. O éter dietílico, o álcool etílico, também conhecido como etanol, e aqui a gente tem a água. Então, se a gente pegar numa mesma temperatura, por exemplo, vamos pegar 20 graus.
Se eu for identificar os valores de pressão de vapor, a pressão de vapor da água vai estar aqui, na curva azul. O valor de pressão de vapor do etanol ele vai estar aqui. E o valor da pressão de vapor do éter está aqui. Então, o que é que acontece? Se você ver a estrutura do éter, a fórmula dele vai ser CH3, CH2O, CH2, CH3. Certo? No caso do etanol, a fórmula dele vai ser o quê? CH3, CH2, OH. No caso da água, a fórmula da água vai ser H2O. Então, o que é que acontece? Se você olhar para as estruturas, as moléculas do etanol e da água elas são moléculas próticas. Professor, o que é uma molécula prótica? Molécula prótica é quando você tem um hidrogênio ligado a ou oxigênio, ou nitrogênio, ou flúor. Em qualquer uma dessas três condições, substâncias compostas por essas moléculas fazem ligação de hidrogênio. Então, como o álcool e água fazem ligação de hidrogênio, elas vão ter pressão de vapor menor que a do éter. Se você olhar a molécula do éter, ela vai ser uma molécula polar, só que ela é aprótica. Ou seja, se ela é polar e não tem hidrogênio ligado ao oxigênio, ela só vai interagir por forças de polo. A molécula do etanol ela vai ter um lado que é polar e um lado que ele tende a ser, essa parte carbônica aqui, vai tender a ser mais apolar. Então ela vai ter uma interação forte por esse lado, mas pelo outro vai ser uma interação mais fraca, no estilo de dispersão de London. Já a molécula de água, ela consegue ser polar pelos dois lados, formando ligações de hidrogênio, o que vai conferir forças intermoleculares mais fortes para a água. Professor, resumindo, como a água faz maior ligações de hidrogênio, ela vai ter forças intermoleculares mais fortes e a pressão de vapor dela, por isso que ela vai ser a mais fraca. O éter, como não faz ligações de hidrogênios, só consegue interagir com dipolo-dipolo. Então, como a interação é mais fraca, a pressão de vapor dele é maior. No caso do álcool, ele vai ser intermediário, porque só metade da molécula consegue formar ligações de hidrogênio. Beleza? Nos três casos, a gente consegue observar o quê? Que à medida que a temperatura aumenta, a curva ela tende a subir. Justamente porque quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Certo? Então, a pressão de vapor ela é proporcional a essa equação exponencial. E elevado a energia de vaporização, menos a energia de vaporização, dividido por RT. Essa equaçãozinha aqui é elevado a menos y sobre x, ela está relacionada com estatística. Ela significa o quê? Quantos da amostra tem o valor x maior do que o y? Certo? O que é que isso tem a ver com a capacidade de evaporar? Então, essa energia que a gente tem em cima é a energia de vaporização. O que significa? Isso aí seria aproximadamente a energia que seria suficiente para você romper todas as forças intermoleculares. Então, quanto maior a força intermolecular, maior essa energia de vaporização. E o RT, professor, o que é? O RT está relacionado com a energia cinética média das moléculas. Então, para evaporar, é necessário que a energia cinética média seja superior à energia de vaporização. Então, essa equação ela me diz o quê? São capazes de evaporar as moléculas que tiverem energia cinética superior à energia de vaporização. Certo? E quanto maior a temperatura, maior a energia cinética dessas moléculas. Por isso que maior a pressão de vapor quando você aumenta a temperatura. Tranquilos? Então, o que é que acontece? O ponto de ebulição ele também pode ser definido como uma propriedade da pressão de vapor. Então, o que é que a gente aprendia? Ponto de ebulição é a temperatura que a substância muda do estado líquido para o estado gasoso. Mas ele também pode ser classificado ou conceituado como sendo o quê? A temperatura em que a pressão de vapor do líquido se iguala à da pressão atmosférica. Então, quando você tem um líquido, você tem uma pressão atmosférica comprimindo as moléculas para permanecer no estado líquido
e ao mesmo tempo você tem moléculas agitadas tentando subir para a fase de vapor. No momento que você aumenta a temperatura, a energia cinética dessas moléculas vai aumentando e vai chegar em um determinado ponto que as duas pressões se igualam e o líquido vai começar a entrar em ebulição. Certo? Então, essa curva aqui, ela está relacionada com essa expressão. Certo? Então, aqui é como se fosse a distribuição de velocidade das moléculas. Então, o que é que significa isso daqui? Então, aqui vai ser energia cinética, certo? E aqui é a altura, ela vai representar a quantidade de moléculas que tem determinada energia cinética. Então, a 300 graus, a maior parte das moléculas ela vai ter energia cinética nesse ponto aqui. Mas a gente vai ter moléculas com energia cinética menor e moléculas também com energia cinética maior. Se você aumentar a temperatura, o que acontece? O número de moléculas com energia cinética nessa temperatura vai diminuir e o pico ele tende a alargar um pouco. Então, se você olhar, o pico ele vai deslocar um pouquinho. Por quê? No momento que você aumentou a temperatura, a energia cinética média ela vai aumentar também. Certo? Baseado nesse gráfico, quais são as moléculas que conseguem evaporar? Certo? A quantidade de moléculas é dada pela área da figura. Então, no caso da energia cinética média, as moléculas aptas a evaporar, no caso da temperatura de 300 Kelvin, vai ser essa área lilás. Já as moléculas capazes de evaporar a 400 Kelvin vai ser a área lilás, que está embaixo da curva, certo? Mais essa área verde. Então, vai ser uma quantidade maior de moléculas. Beleza? Então, se você souber o valor de uma pressão de vapor e uma temperatura, se você modificar a temperatura utilizando essa relação aqui, você consegue determinar quanto vai ser a nova pressão de vapor. Então, essa equação ela vai determinar o valor da pressão de vapor em função da temperatura. Como no ponto de ebulição a pressão de vapor se iguala com a pressão atmosférica, por exemplo, se você tiver o nível do mar, se você colocar, por exemplo, tiver o dado de uma pressão e uma temperatura, se você colocar P2 como sendo a pressão atmosférica, automaticamente o T2 ele vai ser o ponto de ebulição. Certo? Então, essa equação da pressão de vapor, ela permite, além de você determinar várias pressões de vapor em função da temperatura, serve também para você determinar o ponto de ebulição. Tranquilos?